Bem, pessoal, hoje o assunto é sobre contabilidade para concursos. É uma matéria que, vamos ser sinceros, sempre foi, e sempre vai ser o cão chupando manga, entre várias outras. Inclusive, eu prestei alguns concursos da Receita Federal do final de 2005 até final de 2012, mas sempre tendo um resultado assim, bem blé em contabilidade. Inclusive, teve um ano, acho que 2012, eu não lembro se foi para auditor ou para analista, que eu fiquei ali no limite de ter a nota mínima. E me frustrei demais, mas o que eu não sabia, assim como várias outras pessoas na época também não sabiam, é que, na verdade, a, naquele tempo, o requisito para você ser aprovado na Receita era basicamente ter a nota mínima na matéria. Depois disso, a luta era muito mais simples, ou seja, eu nadei e é, é, desmaiei quase na beira da praia. Enfim, abandonei, né? E também porque até 2013 eu estava estudando com material ruim. Eu não lembro de qual cursinho que era a apostila, mas era uma apostila muito ruim e que não explicava coisas como, por exemplo, na contabilidade, a lógica muitas vezes é diferente da vida, da nossa vida pessoal, né? Na nossa vida pessoal a gente considera grana em espécie, grana na conta e bens como um crédito, não, é algo a nosso favor. Só que na contabilidade para concursos, esses são tipos de itens que são lançados a débito. Então, é um dos primeiros desafios que faz muitos concurseiros desistirem já logo de cara. E, enfim, fiquei 3 anos longe dessa matéria, quase 3 anos. Até que, lá por abril de 2016, eu comprei 2 livros do professor Justino Oliveira, que até nem sei o que ele faz da vida, onde que ele está, como que ele está, porque eu nunca mais vi nenhuma obra dele. Mas foram 2 obras, Introdução à Contabilidade, de umas 500 páginas, e Contabilidade Geral, que tinha umas cerca de 1000 páginas, obras impressas que me ajudaram demais nessa retomada lá por volta de 2016. E como vocês podem ver aqui, a partir disso eu abracei contabilidade na força do ódio. Já que você não pode vencer seu inimigo, junte-se a ele, porque vários concursos competitivos com remuneração competitiva, eles cobram essa matéria. Então, eu vi que não era mais uma opção não estudar contábeis. E nessa época aí, de 2016 em diante, depois desses impressos do professor Justino, eu estudei vários PDFs de contabilidade do Estratégia e do Direção, que em que pese o Direção ter dado uma caída de desempenho nos últimos 3 anos, mas vamos ser justos, o material de PDF deles me ajudou muito também. E em 2020 eu me vi diante do digital do TCM São Paulo, só que ele era para áreas específicas para o auditor e contabilidade era uma dessas áreas. Aí pensei, vamos ver, né? De repente eu consigo abater várias matérias e tal para terminar a contabilidade rapidão. Não foi bem assim, em que pese a pandemia ter sido um período extremamente difícil na vida do mundo, mas por incrível que pareça foi esse delay mundial na pandemia que me permitiu fazer as matérias contábeis com tranquilidade, e tanto que em meados de 2023 eu já tinha terminado as matérias. Só que daí qual que foi o desafio? Eu não conseguia tempo hábil para fazer o bendito do estágio obrigatório de 160 horas. E aí
eu tive que processar a faculdade onde eu fiz contábeis. Então eu vou colocar o nome aqui em público, mas quem quiser pode me contatar no privado que eu digo qual que é essa faculdade. Felizmente eu tive sucesso nesse processo judicial e agora em meados de 2025 eu fiz uma banca especial que não foi uma banca oral com vários professores me avaliando, por incrível que pareça. Foi uma surpresa para mim ser uma prova escrita, onde eu não tinha nenhum acesso à internet e eu só tinha levado o celular, mas não queria que ninguém achasse que eu estava utilizando dicas da internet. Então tinha contas ali com valores na casa do 1 milhão, que eu fiz as contas no braço, mas graças a Deus tudo deu certo. E hoje eu sou formado em contábeis e inclusive aprovado na prova do CFC. Ou seja, passado aquele período de abandono, eu abracei o capeta com tanta força que contabilidade acabou sendo minha segunda graduação. Antes eu tinha feito jornalismo, concluí em 2005. E aí, como vocês podem ver aqui, eu fiz alguns concursos em 2023 e 2024. TCM e auditor, contábeis e Receita Federal, auditor, eu fiz ali na mesma época, ali no começo de 2023, com uma diferença de cerca de um mês entre essas provas. E graças a Deus, eu achei essas provas tranquilas, pelo menos na parte objetiva. TCM tinha discursiva com contábeis, TCM São Paulo, e felizmente foi bem tranquilo. Na Receita Federal, apesar de eu ter ido bem nas provas objetivas, mas a banca teve um comportamento bem questionável na correção das discursivas. E na CVM também, graças a Deus, os estudos de contábeis me ajudaram muito. Tirei uma nota muito boa nessa matéria. Mas, novamente, assim como na Receita, a banca era a Fundação Getúlio Vargas, também carinhosamente chamada de Fundação Grande Várzea. E foi onde, assim como na Receita, mais uma vez, eu tive um tratamento questionável na correção da discursiva. Aí, com relação às dicas para hoje em dia, o que eu recomendaria? Em termos de material impresso, já faz muito tempo que eu não relo material impresso, então eu nem tento dar nenhum palpite nessa parte. Com relação aos PDFs, eu recomendo com força estratégia e direção. E na parte de vídeos, dois professores que me ajudaram muito foram o Igor Sintra, auditor da CEPA São Paulo, e o Gabriel Rabelo. E também o pessoal tem falado muito bem do Silvio Sandi, mas infelizmente sobre o Silvio Sandi eu não posso falar com conhecimento de causa porque eu vi pouquíssimas aulas dele. Mas, enfim, entre PDFs e videoaulas, uma coisa que ajuda demais é você fazer muitas, mas muitas questões. Uma época, inclusive, nessa preparação para Receita e TCM, eu fazia em torno de 1000 questões por mês entre as diversas matérias e muita coisa dessas questões em contabilidade. E aí, o que eu fazia? Eu fazia as questões e as que eu errava, eu criava comentários no TEC, no caso, que me ajudavam a fixar o aprendizado. Então, eu acho que esse trinômio aí de PDF, videoaula e muita questão é algo que nos dias de hoje ajuda demais quem quiser abraçar esse cão chupando manga que é a contabilidade, que é um cão chupando manga no começo, mas depois você vê que na verdade é só um golden mal compreendido. E é isso aí, pessoal.